um soldado, um cabo, um sargento, ele se insere dentro de uma certa hierarquia. Eu reputo que esse sentido de dignidade que ele mantém no presídio acaba fazendo com que o índice de reincidência seja mínimo, mínimo mesmo, e até um modelo para outros estabelecimentos penais do Brasil e de São Paulo. Essa questão da hierarquia, doutor, o outro lado que o senhor também traz, desses cursos profissionalizantes, parece uma válvula muito importante, porque quando o senhor tem reincidência, significa que tem alguma coisa errada no sistema. Perfeito. O senhor pegou alguém, a primeira tentativa da pena é a ressocialização, Exato. é a recuperação daquele indivíduo que foi apenado pela justiça. Perfeito. Se o sistema não está funcionando bem, é preciso repensar. Na opinião, o senhor até já deu uma prévia, mas esse transporte de noções de hierarquia, disciplina, respeito ao próximo, que algumas entidades reputam até como uma violação de direitos humanos. Sim. O senhor acredita que isso possa ser transportado de uma maneira mais ampla para os presídios comuns? Eu acredito que todo reeducando, todo aquele que é inserido no sistema carcerário, ele mantém no seu íntimo uma chama de dignidade. E acredito que os próprios princípios de cristianismo ou de qualquer outra religião podem ajudá-lo profundamente nesta recuperação. É preciso reconhecer, através daquela face do delinquente, daquele que infringiu a lei, algo mais profundo, que é o ser humano na sua essência. E é isto que eu entendo devemos buscar para restabelecer, para reeducar o ser humano que se perdeu pelas sendas da vida e se envolveu com a criminalidade. É preciso acreditar no homem para poder recuperá-lo. Tá certo. Doutor, Academia Militar do Barro Branco, motivo de orgulho aí da nossa Polícia Militar, por uma excelência em formação de oficiais do Estado de São Paulo, ela passou aí por modificações recentes e muito amplas em sua base pedagógica. Queria que o senhor avaliasse um pouquinho, primeiro dessas mudanças, quais foram elas, e o que se espera, quais os reflexos que o senhor espera obter dessas pessoas que estão lá se formando. Perfeitamente. A pergunta é muito oportuna, muito bem formulada. Talvez eu não seja a pessoa mais indicada para cogitar das reformas implantadas na Academia da Polícia Militar do Barro Branco, mas tenho, evidentemente, uma afinidade com o tema. Eu diria, por exemplo, que a inclusão nos currículos daquela casa da disciplina de direitos humanos foi muito importante, porque ela passa para o policial exatamente esse sentido de dignidade de todo e qualquer cidadão, seja o delinquente, seja o cidadão comum, seja uma autoridade, seja um pedinte de rua. É preciso enxergar em cada um deles um ser humano. E a inclusão da matéria de direitos humanos nos cursos da nossa academia está moldando, digamos assim, em cada um dos policiais militares, sejam graduados, sejam oficiais, através dos sucessivos cursos que a carreira propicia, cada vez mais, digamos assim, a noção mais profunda, mais entranhada de que existe o respeito do policial para o cidadão, ainda que o cidadão muitas vezes não dê o tratamento recíproco. Mas só em casos necessários, e o nosso Código de Processo Penal Militar prevê o uso, digamos, de algemas, o uso de armamento, o emprego de força para vencer reações do cidadão, mas nunca se esquecendo de que ele é alguém digno e, em última análise, é mais um filho de Deus neste mundo em que nós vivemos. Doutor Evani, essa dignidade, estou dizendo que, mesmo dessas pessoas que, em maio do ano passado, talvez cometeram a maior barbárie que se tem notícia de crimes contra o Estado. Então, aquele ataque daquela facção criminosa, ataque vergonhoso, cujas principais vítimas foram agentes públicos, em especial policiais militares. Na opinião do senhor, qual foi o impacto dessas ações no meio militar? E mais, se a reação do Estado foi proporcional ao tamanho que foi essa barbárie? Todos nós nos recordamos da repercussão social e no íntimo de cada um de nós daqueles eventos de maio do ano passado.
Eu, particularmente, estava inclusive na universidade fazendo arguição de alunos, quando o diretor entrou na sala e pediu, pelo amor de Deus, que nós suspendêssemos as atividades, porque a universidade ia ser fechada. Recordo-me ainda da Avenida da Liberdade como um mar de carros, como se as pessoas estivessem em fuga. Eu tenho para mim que o movimento foi enfrentado com idealismo por parte da Polícia Militar, talvez um dos órgãos que mais se opôs àquele tipo de atitude. Pagaram-se vidas que foram dizimadas, mas a corporação, tenho certeza, e posso falar isso com toda a convicção, não nutre nem nutriu sentimento de revanchismo. Se em determinado momento houve alguma atitude que foi exacerbada, ela também será alvo de punição, porque não é justo que a mágoa e a revolta orientem a conduta de um policial militar. Ainda que seu colega tenha sido abatido e o policial militar jura defender a sociedade com a própria vida, então ele está consciente disto e, se for abatido no exercício da função, acredito eu, a corporação deve saber absorver tudo isto, sem o menor sentimento de revanchismo ou de vingança. Deve agir no momento certo, com o limite certo e necessário para superar com a força aquele ato de rebeldia, aquele ato de agitação do próprio clima social. Superado isto, as coisas são repostas no devido lugar e a corporação deve voltar a funcionar com a mesma dignidade de sempre. Tá certo, doutor Ivanir. Foi um prazer muito grande ouvir essas últimas palavras do senhor, inclusive. São palavras que motivam cada cidadão paulista, cada cidadão brasileiro a acreditar nessa instituição que é muito importante e que às vezes é muito injustiçada, que é o do policial militar, que se dedica, o senhor mesmo lembrou, ele abre mão da própria vida pela sociedade sem titubear, e a gente viu isso em maio do ano passado. Exatamente. Queria agradecer muito a paciência e a colaboração do senhor com a nossa equipe e dizer que o senhor tem as portas sempre abertas no nosso programa. Eu é que agradeço, meu caro Aires, e queria parabenizar, em primeiro lugar, a Pamages por esta iniciativa, por esse gênero de programa tão necessário, cumprimentar os nossos telespectadores que só honram a nossa atuação e dizer que esta casa, o meu Tribunal de Justiça Militar e o próprio juiz Evanir, a pessoa física do Evanir, está sempre à disposição para colaborar, para somar com este ato de cidadania que se faz através da televisão e dos meios de comunicação. Eu é que agradeço. E assim encerramos o nosso Frente a Frente com a Justiça. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.